A tarefa da igreja. Qual é a nossa tarefa? Para que servimos? Para que há um objetivo chamado missões? Atos capítulo 1, versículo 8. Olha o que vai dizer esse texto maravilhoso. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Veja bem, tanto em Jerusalém, em toda a Judeia, em Samaria e até os confins da terra. Esta palavra expressa a grande comissão, expressa o agir do Espírito de Deus sobre a igreja e fazendo com que essa igreja leve a autoridade desse Espírito em Jerusalém, em toda a Judeia e até os confins da terra. Então podemos ver que a palavra, primeiramente aqui, ela vai falar sobre este poder do Espírito. E a palavra está nos dando a ideia que a missão é de toda a sua igreja. A missão é de todos. A tarefa é de todos. Deus conta com a participação, tanto em Jerusalém dos seus discípulos, na realização da obra missionária, em toda a Judeia e até os confins da terra. É que Atos 1:8 está nos falando. Então, se prestarmos atenção aqui está falando sobre a tarefa da grande comissão. Se lá em Marcos capítulo 16, versículo 15, nós vamos ver aquela palavra conhecida, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, a todas as pessoas. Mateus 28, 18 e 19 vai dizer, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ser-me-eis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, veja bem, Atos 1:8, em toda a Judeia, em Samaria e até os confins da terra. Esta palavra está interlaçada entre estas outras. O contexto é Judeia, Samaria e até os confins da terra. Sejam eles culturais, geográficos, é um dever de todos nós. Agora eu quero dizer para você, há uma grande dificuldade muitas vezes de entendermos que não é somente nós precisamos de Deus. A bênção de Deus não é só sobre nós. Todo ser humano precisa ouvir sobre o Evangelho. Então, muitas vezes, nós nos tornamos egoístas. Egoístas pensando que a bênção é somente sobre as nossas vidas e esquecemos que existe alguém que precisa ouvir este Evangelho. Romanos capítulo 12, versículo 4 e 5 diz que todos nós somos membros do mesmo corpo, cada um com funções diferentes, cada um com atividades diferentes, mas todos nós fazemos parte do corpo de Cristo. Você tem um papel importante na igreja de Cristo. E a tarefa de Cristo é anunciar o evangelho, anunciar, pregar, ir servir ao seu próximo. Há pessoas que nunca ouviram o evangelho. E isso tem que nos inquietar. No mundo hoje há 7 bilhões, partindo para 8 bilhões, as últimas estatísticas. O mundo de população gigantesca. Sabe que deste mundo de 7 bilhões a 8 bilhões, 1,5 bilhão é de hindus? Você sabia que há 1,5 bilhão, a estatística comprova, 1,5 bilhão de muçulmanos? Você sabia que há mais 1 bilhão de seitas, religiões diversas, ateísmo, que desconectam a sua fé num Deus Todo-Poderoso e conectam a sua fé em vãs filosofias? Você sabia que há 1 bilhão de cristãos? Aqueles evangélicos que se dizem cristãos e católicos também que se dizem cristãos estão nessa relação. Mas aí chega de 2 bilhões e 700 milhões a 3 bilhões de pessoas que nunca ouviram o evangelho.